Zona do Euro. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui na Guaíba mais uma edição do Zona do Euro, a sua edição de número 194, que você vai acompanhando aqui na Guaíba nos sábados à tarde, mas também você pode acompanhar a qualquer momento lá no Deezer da Rádio Guaíba Esporte, no YouTube Guaíba Esporte, também no TikTok, no Instagram e no Twitter você vai acompanhando as informações, e no Spotify você pode acompanhar essa edição do nosso Zona do Euro, a edição 194, que tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, edições do Rafael Baldez com gravações do Jefferson Gomes, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. O Zona do Euro, normalmente apresentado por Paulo Nunes, hoje é comigo, Rafael Pfeiffer, apresentando aqui o Zona do Euro deste sábado e de qualquer dia, se você está nos acompanhando através do Spotify. E a gente já começa falando, é claro, sobre este momento que estamos vivendo de Copa do Mundo. Os holofotes estão na Copa do Mundo, que está indo para a sua reta final. Mas a principal janela de transferências da Europa, ela está em alta. E tivemos grandes movimentações nos principais clubes das principais ligas nacionais do velho continente. E agora, vamos fazer um resumo por aqui. Depois de alguns dias de negociações, o volante Andrei Santos foi anunciado oficialmente pelo Manchester United. Os Red Devils pagaram ao Chelsea 56 milhões de euros, cerca de 327 milhões de reais, pelo brasileiro de 22 anos, que foi escolhido pelo técnico Michael Carrick para substituir outro brasileiro, o Casemiro. O contrato de Andrei Santos com o United vai até 2031, mas poderá ser renovado por mais 2 anos. Outro reforço anunciado pelo United foi o meio-campista Yuri Tielemans. O Manchester United pagou 35 milhões de libras, cerca de 238 milhões de reais ao Aston Villa, com multa rescisória do belga de 29 anos. O seu contrato com o United será de 5 anos. O belga é o plano B, após o brasileiro Ederson, que pertence à Atalanta, ter fracassado por conta de exames médicos. O meia Thorgan Hazard, meia de 33 anos, que se destacou nas últimas 2 temporadas e meia pelo Anderlecht da Bélgica, foi anunciado como reforço do Lens, o atual vice-campeão francês. E também, após atuar as suas últimas temporadas pela Inter de Milão, o goleiro Ian Sommer, aos 37 anos, foi anunciado como o novo reforço do Clube Bruges da Bélgica. Na Turquia, tivemos 2 anúncios oficiais ao longo desta semana. O Beşiktaş contratou o atacante Leandro Trossard, que estava no Arsenal. A negociação girou em torno de 18 milhões de euros, pois o belga tinha apenas mais 1 ano de contrato com o clube inglês. O Fenerbahçe confirmou a contratação do meia Mason Greenwood, que estava no Olympique de Marseille da França. Os turcos pagaram 39 milhões de euros ao Manchester United, mas parte do valor vai para o Olympique de Marseille, onde o meia de 24 anos atuou por empréstimo na última temporada. E aos 41 anos, o espanhol Santi Cazorla anunciou a sua aposentadoria. O meia passou as suas últimas 3 temporadas atuando pelo seu clube de infância, o Real Oviedo, que estava na elite espanhola, mas acabou sendo rebaixado nessa última temporada da La Liga. O armador vestiu as camisas do Villarreal, do Málaga e do Arsenal, na Inglaterra. Agora a gente confere um material sobre a carreira do histórico meia espanhol. Santiago Cazorla Gonçalves nasceu na cidade de Llanera, na Espanha, em dezembro de 1984. O então jovem meia começou a sua carreira nas categorias de base do Real Oviedo, clube pequeno, mas tradicional no futebol espanhol. Ainda nas categorias de base, Cazorla se transferiu para o Villarreal, um clube mais forte e com maior tradição no cenário do futebol local. O meia chegou para o time sub-17 e, pelo Submarino Amarelo, concluiu a sua formação até fazer a sua estreia pelo time profissional na temporada 2003-2004. Depois de 2 temporadas seguidas fazendo parte do elenco e sendo um reserva utilizado com frequência pelo Submarino Amarelo,
O jovem armador atuou por empréstimo de uma temporada pelo Recreativo, um clube menor do país. Depois, em 2007, Santi Cazorla retornou ao Villarreal, onde enfim se firmou no time titular e se tornou uma das revelações de La Liga da temporada 2007-2008. Foram 4 temporadas consecutivas sendo o titular absoluto da equipe espanhola. Na sua última temporada pelo Villarreal, o meia fez parte do time que terminou na 4ª colocação do Campeonato Espanhol. No ano seguinte, Cazorla foi negociado pelo Villarreal a outro clube da Espanha, um recém-milionário Málaga. Na época, o dono do Málaga, Bin Nasser, pagou 19 milhões de euros e mais 2 milhões de euros por metas para comprá-lo do Submarino Amarelo. Seu contrato, que começou em 2011, era válido por 5 temporadas com o Málaga. Naquela temporada, Cazorla marcou um golaço de falta pelo Málaga contra o Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, garantindo um empate por 1-1 pelo Campeonato Espanhol no último lance da partida. Официальным за Малагу в первом туре этого сезона. Внимание к Санти Казорла. Удар и гол! Гол забивает Санти Казорла на второй добавленной минуте. Красавец Санти! Porém, antes do início da temporada 2012-2013, o pedido do técnico Arsene Wenger ao Arsenal era a contratação do meia. E aí os Gunners pagaram 19 milhões de euros e contratou o meia que vivia o seu auge na carreira. Das suas 5 temporadas em que vestiu a camisa dos Gunners, a primeira foi a de mais destaque. Foram 12 gols marcados e 13 assistências distribuídas em 49 jogos disputados. Dentre as boas atuações do meia Cazorla, ele marcou 3 gols na goleada do Arsenal por 5-2 fora de casa contra o Reading pela 17ª rodada do campeonato inglês. Já na 37ª rodada daquele campeonato, o meia do Arsenal distribuiu 4 assistências consecutivas na vitória por 4-1 sobre o Wigan no Emirates Stadium. Pelos Gunners, Cazorla ajudou o time a ser bicampeão da Copa da Inglaterra nas temporadas 2014 e 2015. O meia também foi bicampeão da Supercopa Inglesa em 2014 e também em 2015. Cazorla viveu um momento triste na sua carreira em 2017. Após diversas lesões e uma infecção no tornozelo, o jogador se afastou dos gramados para fazer um tratamento na Espanha, seu país natal. Após a sua recuperação da sequência de lesões, Santi Cazorla optou por retomar a sua carreira atuando no futebol espanhol. Então, em junho de 2018, com direito a truque de mágica no Estádio Madrigal, o meio-campista foi apresentado diante da torcida do Villarreal. Foram 2 temporadas sendo titular e consequência de jogo na equipe do Villarreal, até que ao final da temporada de 2019, o meia recebeu uma oferta do Al Saad do Catar. Pelo clube asiático, o meia espanhol atuou por 4 temporadas consecutivas, mas para encerrar a sua carreira, suas últimas temporadas como atleta seriam no futebol da Espanha. Em agosto de 2023, aos 38 anos, Santi Cazorla aceitou receber o salário mínimo estipulado pela 2ª divisão espanhola. Então, retornou para defender o Real Oviedo, seu clube de infância. Na época do anúncio da contratação do meia, o clube informou que 10% das vendas de camisa com o seu nome seriam destinadas às categorias de base. Bueno, ¿por qué elijo el Oviedo? Es una contestación muy simple, ¿no? Al final, cuando un niño de 9 años tiene un sueño que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia, y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que uno tiene que aceptar el reto, vivir esa experiencia, estar con su gente y ha sido muy fácil la decisión en ese sentido, ¿no? Mucha gente puede pensar que tengo mucho que perder y nada que ganar, pero para mí es todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando tienes un sueño que cumplirlo por encima de cómo puedan ir las cosas, entonces nada, muy ilusionado de volver a casa y ojalá salgan las cosas lo mejor posible. ¿Con qué mentalidad y objetivo llego al Real Oviedo? Pues con una mentalidad positiva, ¿no? De sumar, con un objetivo de intentar ser un ejemplo para los jóvenes, de intentar ayudarles a que sigan creciendo. Al final es patrimonio del club, necesitamos que la cantera pues, sea muy importante en el Real Oviedo y bueno, en este caso yo voy a intentar ayudarles mucho a esta generación que viene trabajando muy bien por debajo y por supuesto, ¿no? A intentar ayudar también al primer equipo en todo lo que pueda, al club para que siga creciendo. Para mí es el objetivo que me marco personalmente, el sumar en todos los ámbitos y bueno, con ese objetivo y esa ilusión voy a comenzar esta etapa nueva en el Real Oviedo. Bueno, y mi mensaje para los oviedistas bueno, va a ser un mensaje sincero, ¿no? de sentimiento puro, ¿no? Al final
Yo no os puedo prometer cosas que no sé si van a suceder, pero sí os puedo prometer compromiso, dedicación, ganas, ilusión, intentar ayudar en todos los ámbitos, como ya he dicho. Eso sí os lo voy a prometer porque eso va a depender de mí y que os necesitamos, ¿no? Como siempre habéis demostrado, siempre estáis al lado del equipo. Tenemos que hacer un fortín en nuestra casa para que el objetivo esté muchísimo más cerca y nada, que es un privilegio poder estar con todos vosotros, jugar en ese estadio con esa afición tan maravillosa que tenemos, con muchas ganas de vivir ese momento y mandaros a todos un fuerte abrazo y que nos vemos pronto en el partido. Na sua passagem pelo Oviedo, em 2025, Cazorla fez um dos gols da vitória do seu clube sobre o Mirandés na partida de play-off do acesso para a elite do futebol espanhol. Com essa vitória, o Real Oviedo conseguiu acesso para a La Liga, encerrando um jejum de 24 anos. Esse feito aumentou a idolatria de Santi Cazorla no Real Oviedo e principalmente no futebol espanhol. No ano seguinte, o meia disputou a elite do Campeonato Espanhol pelo seu clube de formação. Após uma partida contra o Real Madrid, o então técnico da equipe merengue, Xabi Alonso, falou depois do jogo sobre o reencontro com o meio-campista, que fora seu companheiro de equipe. Bueno, aunque lo que nos hemos dicho queda un poquito ahí, pero sí que ha sido... Yo me he emocionado un poco porque sé el momento que está viviendo Santi aquí en Oviedo, ¿no? Después de la brillantísima carrera que ha tenido, no sé qué pasará a futuro, ¿no? Pero esta temporada, el poder estar disfrutándolo en casa, el ambiente en el Tartiere ha sido espectacular. La verdad es que ha habido un ambientazo y los jugadores cuando ya estaban para salir al campo decían qué bonito ambiente, nos vamos a enchufar y nada, hace tiempo que no le veía a Santi y me ha emocionado darle un abrazo y bueno, pues es un jugador único. Muchas gracias. E ao final da temporada, em que atuou na elite do futebol espanhol com o Real Oviedo, o meia anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 41 anos. Pela seleção espanhola, Santi Cazorla fez parte do elenco campeão europeu em 2008 e depois em 2012. Em 2010, devido a uma hérnia, não foi chamado pelo técnico Vicente Del Bosque para a Copa do Mundo daquele ano, disputada na África do Sul, onde a seleção espanhola sagrou-se campeã mundial. Depois, o meia ainda atuou em 2014 com a Espanha na Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil. Porém, naquele Mundial, a sua equipe acabou sendo eliminada na primeira fase. O assunto agora é Copa do Mundo, porque a Espanha derrotou a França por 2-0 no dia 14 em Dallas e garantiu a sua vaga na final. Os gols da vitória espanhola foram marcados por Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. Com a vitória, além da vaga na decisão da Copa do Mundo, a Espanha garantiu a maior sequência invicta da história, com incríveis 37 jogos sem perder, igualando o feito da Itália entre 2018 e 2021. Na sequência da Fúria, são 28 vitórias e 9 empates. Já a Itália somou 30 vitórias na época. Em caso de título na Copa do Mundo, ou mesmo de derrota nos pênaltis no MetLife Stadium, a Espanha se tornará a seleção com a maior sequência invicta da história do futebol. A título de curiosidade, a última derrota da Espanha foi em 22 de março de 2024, em um amistoso contra a Colômbia. Com a classificação espanhola para a final da Copa do Mundo, Lamine Yamal superou Mbappé e se tornará o terceiro jogador mais novo a jogar uma final de Copa do Mundo. Lamine Yamal terá 19 anos e 6 dias de idade. Em 2018, Mbappé tinha 19 anos e 207 dias. O líder no quesito é Pelé, que em 1958 disputou a final da Copa do Mundo com 17 anos e 249 dias e ainda fez os 2 gols na vitória por 5-2 contra a Suécia. O segundo mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo é o lateral italiano Giuseppe Bergomi, que em 1982
Aos 18 anos e 174 dias, atuou na vitória italiana contra a Alemanha Ocidental. Agora a gente vai contar um pouco da história da rivalidade entre Argentina e Inglaterra por conta da disputa das Ilhas Malvinas, ou Falkland. Aí vocês definem como é que vocês vão chamar. E nós temos uma matéria especial sobre a história do conflito e a rivalidade entre esses dois países. Há uma rivalidade tão grande fora de campo entre argentinos e ingleses que a FIFA não permite que árbitros ingleses apitem jogos da Argentina e vice-versa. Isso acontece por causa de uma guerra entre os dois países em 1982, pela disputa de ilhas. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. I will not negotiate with criminals or thugs. The Falkland Islands belong to Britain, and I want them back. Para os argentinos, são as Ilhas Malvinas, e para os ingleses, são as Ilhas Falkland. E esse conflito ecoa até os dias atuais. A história é a seguinte: em 1982, o Reino Unido e a Argentina entraram em guerra pelas Ilhas Malvinas. O conflito durou 74 dias e terminou com a rendição da Argentina, devolvendo as ilhas ao controle britânico. Ao todo, morreram 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e 3 habitantes. Como falamos, as ilhas têm 2 nomes: Malvinas para os argentinos e Falkland para os britânicos. E sim, os argentinos se ofendem quando alguém chama as ilhas de Falkland, pois consideram isso um reconhecimento à soberania britânica. As ilhas estão cerca de 500 quilômetros da região da Patagônia, na Argentina, e quase 13 mil quilômetros do Reino Unido. Com apenas cerca de 3.500 habitantes nas ilhas, existem mais de 1 milhão de pinguins e mais de 500 mil ovelhas. As Ilhas Malvinas têm 2 ilhas principais e mais 776 ilhas menores. A capital do arquipélago é Stanley, onde está concentrada a maioria dos habitantes. Nas ilhas não tem árvores nativas, os ventos fortes e constantes, o solo pobre e o clima frio impedem que elas cresçam naturalmente. A paisagem é dominada por grama baixa e pequenos arbustos. O interesse dos ingleses nas ilhas envolve o controle de rotas marítimas, riquezas naturais de gás e petróleo. Também a influência geopolítica. Como é próxima da Patagônia, a região é estratégica para acessar a Antártida. Em 2013, aconteceu um plebiscito nas ilhas. 99,8% da população votou para que o território continue sendo britânico, segundo os noticiários da época. Eles não querem ser reconhecidos como argentinos. Das 1.516 pessoas que votaram, apenas 3 foram a favor da Argentina. O idioma oficial e o mais falado nas Ilhas Malvinas é o inglês. Cerca de 89% da população fala o idioma inglês e apenas 7% falam o idioma espanhol. Dentro de campo, em 2014, a FIFA multou a seleção argentina em R$73 mil por exibir uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas", em uma partida amistosa. Um dos maiores jogos da história das Copas foi entre Argentina e Inglaterra, nas quartas de final do Mundial de 1986, disputado no Estádio Azteca, no México. A partida ocorreu 4 anos após a guerra e a vitória dos argentinos, com 2 gols de Diego Maradona, soou significativa para os argentinos, que tinham perdido o conflito pelas ilhas. O jogo, acredito que vocês se lembram, né? Com aquele gol de mão de Maradona, o chamado La Mano de Dios. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, y gol,
Na final daquela Copa, a Argentina conquistou o seu segundo título mundial. Sobre aquele jogo contra a Inglaterra, na época, Diego Maradona disse que era uma maneira do time argentino recuperar algo das Malvinas. A disputa pelas ilhas ainda é assunto nos dias atuais. Então, para evitar questionamentos, a FIFA não escala árbitros ingleses em jogos da Argentina e, consequentemente, não escala árbitros argentinos em jogos da seleção inglesa. Outra curiosidade é que as Ilhas Malvinas têm sua própria seleção de futebol, que disputa os Jogos Insulares, um evento esportivo internacional realizado a cada 2 anos e que reúne ilhas do mundo todo. O melhor resultado das Malvinas foi uma medalha de bronze em 2013. A Conmebol e seus países membros apoiam a reivindicação da Argentina sobre as ilhas. Por isso, a entidade sul-americana de futebol não aceita a filiação do território. E, embora as ilhas sejam um território ultramarino britânico, elas ficam muito longe da Europa, tornando impossível a participação nas competições da UEFA. E a ilha tem uma população muito pequena. Por causa disso, os jogadores são amadores e o campeonato local funciona apenas por alguns meses. A grande final da Copa do Mundo será entre a Espanha, que busca o seu segundo título mundial, e a Argentina, que vai buscar o seu bicampeonato consecutivo e que também seria o seu 4º título mundial. E o Juan Viana nos apresenta agora um material sobre a campanha e o caminho dos finalistas. A seleção espanhola iniciou a Copa contra a considerada seleção mais fraca do seu grupo, Cabo Verde. Posteriormente, descobrimos que, na verdade, a seleção africana seria uma das grandes sensações da competição. Foram mais de 20 finalizações dos espanhóis, mas o placar não saiu do zero graças à grande atuação do goleiro cabo-verdiano Vozinha. Lamine Yamal, a grande estrela do time espanhol, só entrou no segundo tempo, ainda sem ritmo, recuperando-se de uma lesão. E esse resultado trouxe incertezas para o futuro da Espanha na Copa. Porém, veio a segunda rodada. A adversária da vez era a Arábia Saudita, que havia empatado com o Uruguai na primeira rodada e logo aos 10 minutos de jogo, Oyarzabal cruzou o rasteiro para o primeiro gol de Yamal na história das Copas. Aos 20, Mikel Oyarzabal novamente ampliou o placar e 3 minutos depois fez o seu segundo gol na partida. Na segunda etapa, a seleção espanhola tirou o pé e administrou bem a sua vantagem, mas ainda deu tempo de marcar o 4º, aproveitando o erro defensivo dos árabes, que marcaram contra. Final de partida, Espanha 4, Arábia Saudita 0. No terceiro jogo da fase de grupo, a Espanha se deparou, em teoria, com seu adversário mais complicado da chave, o bicampeão mundial Uruguai. Mas o contexto desfavorecia os sul-americanos, que passavam por uma crise interna. A Espanha entrou em campo e, sem muito esforço, venceu a partida, aproveitando uma falha grotesca do goleiro Muslera. Em um chute fraco de fora da área, Alex Baena marcou. O placar terminou 1-0 e assim os espanhóis se classificaram em primeiro lugar do Grupo H com 5 pontos e nenhum gol sofrido. Na fase de 16avos, a adversária foi a Áustria, começando a saga contra os outros europeus dentro da Copa. O jogo foi muito tranquilo e dentro daquele modelo espanhol de jogar, sem grandes sustos e com total controle da partida. O destaque da partida ficou por conta de Lamine Yamal, que criou boas oportunidades, mas os gols da vitória foram marcados por Mikel Oyarzabal, que balançou as redes 2 vezes, e pelo lateral direito Pedro Porro. Final de partida, Espanha 3, Áustria 0. Nas oitavas de final, o desafio era contra Portugal. Em um jogo de trocas de finalizações no primeiro tempo, a segunda etapa demonstrou superioridade dos espanhóis, controle de posse de bola e das ações ofensivas. No fim, as mudanças de Luis de la Fuente surtiram efeito, e Mikel Merino, atuando como centroavante, decidiu a partida após um belo passe de Ferran Torres, decretando assim a vitória da Espanha. A La Roja venceu por 1-0 a seleção portuguesa. Nas quartas de final, enfim, a seleção da Espanha sofreu defensivamente. Antes disso, Fabian Ruiz abriu o placar contra a Bélgica, mas os belgas deixaram tudo igual ainda no fim da primeira etapa. Um gol de cabeça do atacante De Ketelaere.
Foi o primeiro e único gol sofrido pelos espanhóis na competição. No segundo tempo, o goleiro Courtois sentiu um problema muscular na coxa e teve que ser substituído. Em seu lugar, entrou o goleiro do Manchester United, o Seny Lammens. E aos 42 minutos, ele de novo, Mikel Merino, novamente sendo decisivo, aproveitou o rebote do goleiro e fuzilou as redes para colocar a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo. A semifinal, que tinha cara de final antecipada, teve uma realidade totalmente diferente. Quem apostava em uma França dominante, errou. O que se viu foi uma Espanha tranquila para administrar e amarrar o jogo da maneira que se propôs. O lateral esquerdo francês Lucas Digne cometeu um pênalti sobre Lamine Yamal logo no início da partida. E Oyarzabal, o artilheiro e o espanhol da Copa, bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro Mike Maignan. O restante da primeira etapa foi de muita lucidez de Rodri e companhia para segurar o resultado e sofrer pouquíssimo. No segundo tempo, a Espanha voltou a controlar a bola e ditar o ritmo do jogo. Aos 12 minutos, Pedro Porro tabelou com Dani Olmo e ampliou o marcador para 2-0. Esse foi o placar final, mas Lamine Yamal ainda teve a chance de fazer o terceiro, inclusive marcou, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. Agora a Espanha tenta o seu bicampeonato mundial. Em 2010, conquistou seu primeiro título de Copa do Mundo ao vencer a Holanda por 1-0 na prorrogação com gol de Iniesta. A vitória na semifinal também transformou a equipe de Luis de la Fuente em recordista. A seleção espanhola chegou a 37 jogos de invencibilidade, igualando a marca da Itália, que não perdeu entre 2018 e 2021, e até então detinha sozinha o recorde entre seleções nacionais. A última derrota da Fúria aconteceu em março de 2024, amistoso contra a Colômbia, que venceu por 1-0. Se não perder a final no tempo normal ou na prorrogação, o recorde será ampliado para 38 partidas e a Espanha se tornará a recordista isolada. E sua grande adversária na final será a Argentina. A estreia da Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026 já nasceu histórica antes mesmo do apito inicial. Eternizado pela sua 6ª participação em Copas do Mundo, Lionel Messi fez mais uma estreia em Copas. O seu destino reservava algo a mais. O jogo foi polêmico, pois Lionel Messi deveria ter sido expulso ainda na primeira etapa após atingir gravemente um defensor da Argélia. Porém, como não foi, o camisa 10 passeou em campo e anotou um hat-trick. Autor dos 3 gols da vitória por 3-0 sobre os argelinos, Messi igualou a marca de Miroslav Klose e anotou seu 16º gol em Copas. No dia 22 de junho, data em que La Mano de Dios completou 40 anos, Messi garantiu seu 18º gol em Copas do Mundo, se tornando o maior artilheiro da história dos mundiais e comandou a vitória da Albiceleste sobre a Áustria por 2-0 em um jogo válido pela segunda rodada do Grupo J. O duelo começou com o camisa 10 desperdiçando um pênalti logo aos 7 minutos. Ainda na primeira etapa, Medina fez um cruzamento açucarado e viu Messi entrar mais uma vez para a história. Depois, o time de Lionel Scaloni controlou a partida e garantiu a 2ª vitória na competição, com outro gol do craque nos acréscimos da etapa final. Nos 16avos, a Argentina sofreu seu primeiro susto na Copa contra a seleção de Cabo Verde. A atual campeã saiu na frente aos 27 minutos, logo após a pausa para hidratação. No lance, Lisandro Martins lançou da defesa para o Messi, que recebeu, chutou forte, sem chances para o goleiro Vozinha. A seleção de Cabo Verde voltou melhor para a segunda etapa. Ryan Mendes deu passe para Deroy Duarte tirar de Dibu e deixar tudo igual no placar no comecinho do segundo tempo. Com empate no tempo normal, o jogo foi para prorrogação. E logo no início, a Albiceleste marcou. Em cobrança de escanteio, Lisandro Martins aproveitou a sobra para fazer o 2-1. Depois de voltar à frente no placar, a Argentina se fechou e viu Cabo Verde trocar passes em busca do espaço. Foi então que aos 12 minutos, Sidney Cabral recebeu pelo lado esquerdo e acertou um golaço para fazer o 2-2. No entanto, aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, Messi cobrou escanteio na cabeça de Cuti Romero para colocar a Argentina novamente na frente. Na reta final, os hermanos se fecharam e garantiram a vaga, ainda que de forma suada, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Placar final, Argentina 3, Cabo Verde 2. Nas oitavas de final, o medo tomou conta dos argentinos, pois aos 15 minutos o Egito já saiu na frente.
Salah cobrou o escanteio curto, Ashur chamou os marcadores para dançar e tocou para Atia mandar para a área. O cruzamento encontrou a cabeça do zagueiro Ibrahim, que superou a marcação de Lisandro Martínez e cabeceou no canto de Dibu Martínez. 6 minutos depois, Lionel Messi desperdiçou um pênalti. O camisa 10 bateu a meia altura e o goleiro Shobir brilhou ao defender. O Egito quase ampliou o placar, mas teve um gol anulado. Aos 12 minutos do segundo tempo, Hassan puxou um contra-ataque pela direita, acionou Salah e o craque egípcio encontrou um passe magistral para Zico. O camisa 11 bateu na saída de Dibu Martínez e marcou, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e viu falta no início da jogada. Zico balançou as redes novamente aos 22 minutos, dessa vez sem anulação, em outro belo contra-ataque. A Argentina diminuiu aos 34 minutos. Messi fez um cruzamento milimétrico pela direita e encontrou Cuti Romero na área. O zagueiro cabeceou, Shobir ainda desviou a bola, mas não conseguiu evitar o gol. Lionel Messi empatou o jogo 4 minutos depois. A bola ficou viva dentro da área após um cruzamento. Montiel dominou na pequena área e ajeitou para o camisa 10, que chutou forte e marcou. E para finalizar com chave de ouro, a virada veio nos acréscimos. Enzo Fernandes aproveitou um ótimo cruzamento, cabeceou no canto do goleiro egípcio e garantiu a classificação da Argentina para as quartas de final. E nessa fase o sufoco continuou. Aos 9 minutos, o camisa 10 argentino cobrou escanteio na medida para McAllister aparecer na primeira trave e cabecear com precisão. Depois do gol, a Argentina adotou uma postura defensiva e apostou nos contra-ataques, enquanto a Suíça teve mais posse de bola e rondava a área rival. Os suíços pressionaram até Ndoye tabelar com Ricardo Rodrigues e empatar a partida. Logo depois do empate, a Suíça ficou com um jogador a menos, devido a uma expulsão por simulação. Embolou, que já tinha cartão amarelo, tentou cavar uma falta de Leandro Paredes na lateral do campo. Inicialmente, o árbitro marcou a infração e advertiu Paredes, mas o VAR chamou para revisão. E após rever o lance, o juiz retirou o cartão do argentino e aplicou o segundo amarelo a Embolou, expulsando o atacante suíço. E os suíços resistiram como podiam, mas teve uma hora que chegou Flaco Lopes, tocou para Julián Álvares, que com espaço acertou um chutaço no ângulo do goleiro Kober. Após o gol salvador, a Argentina se fechou na defesa e Lautaro Martínez fez o terceiro em um contra-ataque mortal. Final, Argentina 3, Suíça 1. Seu último compromisso na Copa até então reviveu momentos históricos, tanto dentro quanto fora de campo. A rivalidade com a Inglaterra carrega décadas de recordações e jogos memoráveis. O primeiro tempo foi mais brigado do que jogado, mas a emoção aumentou muito na etapa final. Rogers cruzou com perfeição para Gordon, que se antecipou à marcação de Molina e marcou aos 10 minutos. Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, recuou sua equipe e apostou que conseguiria conter o ímpeto argentino. Para a infelicidade dele, apostou errado. Messi encontrou o Enzo Fernandes na intermediária e o meio-campista bateu de fora da área e, enfim, superou o goleiro Pickford, que fazia uma grande partida. Com a Inglaterra nas cordas, os argentinos seguiram pressionando e viraram o jogo com um gol de Lautaro Martínez já nos acréscimos. Messi puxou para a direita, cruzou na segunda trave e o camisa 22 subiu mais alto que todos e marcou para classificar os hermanos para mais uma final de Copa do Mundo. A Argentina busca o seu 4º título mundial. Eles conquistaram a Copa do Mundo em 78, 86 e agora em 2022. Campeãs da Copa América e da Eurocopa em 2024, a Argentina e a Espanha disputariam a finalíssima, colocando as duas seleções frente a frente em um jogo que nunca aconteceu. Agora, o destino promove esse encontro em uma final que tem tudo para ser épica. Geralmente, o melhor jogador do mundo é coroado por ter desempenho de destaque com o seu time em uma Liga Nacional da Europa, sendo uma das consideradas 5 grandes: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Somado ao título, um ótimo destaque na Liga dos Campeões da Europa. Porém, em ano de Copa do Mundo, a coisa fica diferente. O Mundial pode sim ser decisivo. Um exemplo foi a escolha de Fábio Cannavaro como melhor jogador do mundo de 2006, após ser um dos pilares da Itália, a campeã do mundo, na final de Berlim, na Alemanha. E nessa temporada, a Copa do Mundo pode ser decisiva para a escolha da Bola de Ouro? É o que a gente vai saber agora com o comentarista aqui da Rádio Guaíba. Alô, Gutierrez Sanches!
Tudo bem, amigos do Zona do Euro? Um abraço para todo mundo ligado nesse Zona do Euro, que eu sempre brinco, né, com o que a gente tá vendo da Copa do Mundo, bem europeia, mas com a valente Argentina tentando esse título, que seria fantástico, histórico para eles, até porque seria um bicampeonato, e não é pouca coisa, né? A Itália já fez isso, o Brasil também, mas é raro de acontecer. Mas o nosso papo aqui é pra bola de ouro. E aí, cara, é impossível a gente não prestar atenção na questão da Copa do Mundo. Não tem como você não agregar a análise, até porque, né, são jogadores, capitães, enfim, jornalistas que escolhem. Não tem como a gente não somar o que foi feito na Copa do Mundo. É claro que a gente precisa levar em consideração o que foi feito numa Champions League, né, o que foi feito pelo jogador no clube, e se a gente for pensar de maneira mais, digamos assim, um pouquinho mais minuciosa, né, onde o jogador tá, por exemplo, Messi. Se o Messi ganhar a Copa, e ele terá ganhado, né, com qualidade durante toda a competição, ele pode sim ser considerado o melhor do mundo. Talvez até eu discorde um pouco pelo que a gente vê no Inter Miami, que é um outro mercado, né, outra exigência. Mas um cara que aos 39 anos faz a Copa que faz e ajuda o seu time a ser campeão, tendo sido o melhor do mundo por diversas vezes na vida, é óbvio que isso é levado em consideração. A própria Argentina, que eu citei do Messi, tem vários jogadores muito bons e que poderiam estar nessa situação, né? Um Julián Álvares, que tem o seu bom trabalho no Atlético de Madrid somado a uma grande Copa do Mundo. Não vejo, por exemplo, o Lautaro, que está fazendo uma boa Copa entrando do banco, foi titular em uma outra partida, para ser melhor do mundo. O Enzo eu vejo com capacidade de ser melhor do mundo, mas ainda não com desempenho para ser considerado o melhor do mundo. Tem uma final de Copa e isso conta, né? Se alguém voar, se alguém comer a bola, se alguém mandar na final da Copa do Mundo, pode ser considerado esse bola de ouro. Não ter chegado em finais conta. E aí vocês já devem até estar imaginando de quem eu tô falando. Harry Kane. O Harry Kane vai muito bem na Copa, ajuda ali em classificações, principalmente contra a Costa do Marfim, mas depois ele dá uma sumida na Copa do Mundo. E aí já vai meio que ficando para trás. Fez uma gigantesca temporada pelo Bayern de Munique, mas também na reta final não leva o time alemão para a final da Champions. Se a gente for para os dois finalistas da Champions, é muito feito de franceses que pararam na semifinal, né? O Dembélé fez uma boa Copa, o Doué, mas não para serem, de novo, melhor do mundo. Olha, talvez nessa temporada seja uma das mais imprevisíveis. Se o Messi ganhar a Copa e for muito bem na final, vai ser natural até que escolham ele. Se a Espanha ganha, a Espanha também tem candidatos. Tem o Fabián Ruiz, que é o cara que talvez agregue Champions League com o PSG e também uma possível vitória na Copa do Mundo. Mas vamos combinar que do ponto de vista individual ele não manda na bola, ele não manda no jogo, apesar de eu até brincar que o que faltou ao meio-campo de Portugal, que tem João Neves e Vitinha, companheiros dele no PSG, foi justamente o Fabián Ruiz, né? Uma brincadeira, obviamente, pelo meio-campo do PSG. Você vai para os outros jogadores do Arsenal, por exemplo, que foi finalista, não tem muito. O Yamal não foi tão contundente assim nem na temporada do Barcelona, teve até lesões, e não tem sido na Copa do Mundo. Seria um exagero, talvez, colocá-lo como melhor do mundo por uma eventual final muito bem jogada. É claro que isso conta, acabei de falar. Então eu considero, dessa vez, amigos, uma das escolhas mais imprevisíveis. E eu digo imprevisíveis porque a gente já sabe quem são os finalistas da Copa. Então não é uma questão apenas de quem for bem na Copa. Não, só tem dois times agora que pode considerar o foi bem na Copa.
Ah, o Mbappé foi bem, mas não foi pra final. E não foi pra final da Champions com o Real Madrid. O futebol, ele é coletivo e se considera muito isso pra escolher individualmente um atleta. Ele tem que estar inserido num time que pelo menos chegou longe, um time que fez boas coisas. Por isso que todo mundo é candidato, porque nenhum foi indiscutível, nem do ponto de vista individual e nem pelo seu time. O Kane fez uma gigantesca temporada, mas acabei de citar, não foram tão bem os times dele. O Messi faz uma grande Copa e pode ser campeão, talvez ele seja escolhido, mas não é porque pelo que fez no Inter Miami, vamos combinar? Então você vai distribuindo jogadores, não tem aquela unanimidade. Houve uma época em que fazia uma grande temporada o Real Madrid do Cristiano, era o Cristiano. Fazia uma grande temporada o Barcelona do Messi, era o Messi. Foi uma grande Copa da Argentina, foi o Messi. Foi uma grande Copa do Modric somada ao Real Madrid, foi do Modric. Já teve um ano que foi do Rodri, dividindo, né? Um bola de ouro, o outro melhor do mundo. Vinícius e Rodri, até com polêmica. O Rodri tá na seleção espanhola, mas não é aquela coisa assim, dominante. Como tá jogando bola esse cara? Todos estão jogando muito bem. Os franceses jogaram bem, mas caíram. Os ingleses jogaram bem, mas caíram. Os espanhóis ainda estão na final, mas com um jogo coletivo. Então se a gente for começar a eliminar, se a Argentina for campeã, velho, não tem o que fazer, vai ser o Messi. Mas é imprevisível, justamente por não sabermos, né, se realmente vai ser suficiente o Messi nessa Argentina eventualmente campeã, até porque ele também, entre aspas, deu uma baixada no seu desempenho nos últimos jogos da Argentina. Se fizer uma super final e a Argentina campeã, aí é pra ele. Mas é imprevisível e é um bom debate. Abraço, amigos. Abraço aí todo mundo ligado no Zona do Euro. A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 será realizada em 26 de outubro em Londres, na Inglaterra, em uma edição especial comemorativa de 70 anos da premiação. A premiação é uma eleição da revista francesa France Football. Agora, a FIFA tinha o seu prêmio de melhor do mundo, que se chama The Best, porém, ele foi extinto neste ano. A FIFA, portanto, substituiu a premiação por um novo evento realizado em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai, com um formato reformulado. Nomes que surgem como candidatos: Erling Haaland, da Noruega, Harry Kane, da Inglaterra, Lamine Yamal, da Espanha, Kylian Mbappé, da França, Michael Olise, da França, Ousmane Dembélé, também da França, e, é claro, ele, Lionel Messi, da Argentina. Estão para começar os playoffs da Liga dos Campeões da Europa, ou seja, a primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. 14 equipes confirmaram as suas classificações para a segunda fase de playoffs da Liga dos Campeões. Essa fase agora começa no dia 21 de julho com os jogos de ida e os jogos de volta no dia 28 de julho. Teremos Fenerbahçe, da Turquia, enfrentando o Górnik Zabrze, da Polônia, e o Sturm Graz, da Áustria, enfrentando o Hearts, da Escócia. Já estão classificados, e que vieram dessa primeira fase dos playoffs, o Sabah, do Azerbaijão, o Lincoln Red Imps, do Gibraltar, o Ararat Armênia, da Armênia, o Žalgiris Kaunas, da Lituânia, o KuPS, da Finlândia, o Shamrock Rovers, da Irlanda, o Larne, da Irlanda do Norte, o Levski Sofia, da Bulgária, o Kiklasvik, da Ilhas Faroe, o Vikingur, da Islândia, o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o FC Ibéria, da Geórgia, o Universitai Craiova, da Romênia e o Ignatia, da Albânia. Além deles, alguns confrontos definidos, então, Mjällby, da Suécia, contra o Lincoln Red Imps, o Larne contra o Estrela Vermelha, o Sabah versus KuPS, o Kiklasvik contra os Žalgiris Kaunas, o Aarhus, da Dinamarca, contra o Lech Poznan, da Polônia, o Ararat Armênia enfrentando o Shamrock Rovers, o Levski Sofia contra o Universitai Craiova, o Omonia, do Chipre, contra o Kairat Almaty, o FC Thun, da Suíça, contra o Dinamo Zagreb, da Croácia, o Vikingur contra o Hapoel Beersheva, de Israel, o FC Ibéria contra o Slovan Bratislava, da Eslováquia, e o Ignatia enfrentando o Celje, da Eslovênia.
E assim ficamos com mais uma edição do Zona do Euro, a edição de número 194, que você que acompanhou aqui na Rádio Guaíba no FM 101,3 pode acompanhar a qualquer momento, pode recuperar a qualquer momento através do Spotify lá no Guaíba Esporte. Zona do Euro, que teve na mesa de áudio o Davidson Rosa, gravações com Jefferson Gomes e edições com Rafael Baldez, a gerência de jornalismo e esporte de Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Zona do Euro volta na próxima semana e aí já trazendo também uma repercussão sobre essa decisão de Copa do Mundo. Espanha e Argentina. Será que o título vai ficar na Europa ou vem para a América do Sul? Espanha e Argentina, a decisão da Copa do Mundo nesse domingo às 4h da tarde. E ao longo da programação da Guaíba você também vai acompanhando todas as informações a respeito da disputa de terceiro e quarto lugar deste sábado, onde vão se enfrentar França e Inglaterra, para ver quem será o terceiro colocado da Copa do Mundo. Muito obrigado pela sua companhia. O Zona do Euro volta no próximo final de semana. Até logo. Tchau. Zona do Euro.